Apocalipse, capítulo 2, do 1 ao 7. Amados, quando eu cheguei aqui era muito bom, que quando eu cheguei aqui não tinha nenhum relógio lá na minha frente. Alguém desligado colocou um relógio lá, né? E esse relógio está me falando que são 8h26, é isso? Então, com muito amor de vocês, a gente vai passar um pouquinho das 9 horas, eu já adianto vocês. Mas com muito amor, o povo sabe que não é costume meu passar do horário, mas aquilo que eu quero compartilhar com vocês, que tem sido ministrado dentro de mim, eu sei que vai demorar um pouquinho, talvez uns 5 a 10 minutos a mais, mas eu peço a compreensão de vocês, e eu quero crer que é a palavra do Senhor que há de ser ministrada, amém? E hoje eu estou naquele King Kong que às vezes eu passo, né? Eu deixei óculos do meu lado no sofá de casa para eu não esquecer. Lembrei da baqueta do Tiago e esqueci óculos. Então, eu estou com óculos da minha esposa e ainda bem que não é o de oncinha, que eu já botei óculos de oncinha dela, né? Mas é a única maneira das letras aparecerem para mim. Então, Apocalipse 2, a partir do versículo 1 vai dizer assim: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Amados, essa carta que João escreve, ele vai escrever no ano 96 da nossa era, isto é, ano 96 depois de Cristo. Mas antes de chegar aqui, eu quero situar a gente sobre a história de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela nasce na 3ª viagem missionária de Paulo. Nós vamos encontrar isso acontecendo em Atos 19. E Éfeso, na época de Paulo, era um lugar fantástico para a realidade da época. Era uma metrópole que em sua época já tinha mais do que São Mateus. Tinha cerca de 300 mil habitantes. E essa metrópole, ela tinha uma das 7 maravilhas da sua época, que era o templo da deusa Diana. Deusa essa que gerava muito lucro, tanto pelo templo, mas também por causa da sua fama, que pessoas iam do mundo todo da época até lá para poder tanto adorar a Diana, como também para poder olhar as maravilhas que foram construídas no templo e dentro do templo. Em Éfeso havia todo tipo de ocultismo, de idolatria que eu e você podemos imaginar, a ponto de lá ser, na época de Paulo, um dos lugares mais fortes daquilo que hoje nós chamamos de bruxaria. É nesse lugar que Paulo resolve, direcionado pelo Espírito Santo, ir pregar. Paulo fica lá 3 anos. Ele começa a pregar, muitas pessoas começam a se converter, e pessoas que estavam ali para poder adorar a Diana se convertem e vão levando o evangelho para outros lugares, onde a partir dessas pessoas que ali se convertem, nasce essas 7 igrejas que nós temos aqui, mas 3 igrejas que não estão em Apocalipse, que a gente teria que ler Atos 19 e Atos 20 para ver Paulo fazendo tudo isso. E nesse lugar
a manifestação do poder de Deus para convencer as pessoas através de Paulo era tão grande, que a gente está falando de uma época que não tinha microfone, que não tinha caixa de som, e Paulo prega e as pessoas do ocultismo, da bruxaria, vão se convertendo e levam para a praça todos os seus livros, todos os livros que ensinavam com todos os tipos de idolatria. E toda vez que eu falo isso, vem a minha memória, eu que gosto muito de ler, tento estar comprando livro todo mês. Gente, como o livro é caro, misericórdia. Mas como eu também estou escrevendo, já acabei de escrever um livro, estou escrevendo outro, e sei que para publicar é caro, então eu estou passando a entender um pouquinho. Todavia, se hoje é caro, tu pensas quanto que custava um livro nesta época, na época de Paulo. E as pessoas colocaram espontaneamente, não foi ordem de Paulo, não foi ninguém que falou queime os seus livros, eles se converteram, foram nas praças e incendiaram seus livros. E Paulo ficou 3 anos pregando, pregava na universidade, pregava na sinagoga, e as pessoas foram se convertendo, a ponto de que o Império Romano da época, as pessoas que estavam principalmente perdendo dinheiro, porque tinham pessoas que viviam de fazer estátuas da deusa Diana, fazia estátua de bronze, de ouro e por aí vai, e as pessoas iam se convertendo, logo o recurso que entrava para as pessoas que vendiam as suas estátuas, não entrava mais esse recurso, o dinheirinho não estava mais batendo no cofrinho, e eles começam a falar um com o outro, e eles desejam matar Paulo. E lá no final de capítulo 20 de Atos, a gente vai ver Paulo falando: olha, eu creio que vocês não vão ver mais o meu rosto. E a vida segue, e nessa igreja que nasce em Éfeso, depois disso Paulo envia Timóteo para poder ser pastor lá. Passa um tempo, Timóteo sai, e quem vai ser pastor ali é João, esse João de Apocalipse. E os estudiosos creem, em sua maioria, que é ali em Éfeso, quando está ali João pastoreando, que ele escreve o evangelho que nós temos, que é o evangelho de João, e escreve também suas 3 cartas. E chega um momento que até o ano 60, o Império Romano, ele não tinha nenhuma preocupação nenhuma com o cristianismo ou com o evangelho do Senhor Jesus, que na verdade o cristianismo só nasce no século IV, quando Constantino vai dizer que ele é o dono da igreja, porque até então era o pessoal do caminho, né? A gente vai ler Atos dos Apóstolos, está todo o tempo falando os do caminho, e lembrando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E esse evangelho que estava sendo pregado, os romanos, que era o império da época, não esquentava a cabeça, porque para eles era somente uma ramificação do judaísmo. E o judaísmo até então não fazia movimentos de pregar ao ar livre, de pregar de casa em casa, não tinha pessoas se convertendo dos seus paganismos. E Roma era o império que todo lugar que ele dominava, que ele conquistava, ele abraçava a idolatria daquele lugar, ele abraçava os deuses daquele lugar. Inclusive no Império Romano é um império onde a história conta onde mais pessoas eram assassinadas somente para a diversão do Império Romano, onde crianças eram oferecidas em sacrifícios e eram queimadas vivas. Então o Império Romano, todo lugar que ele chegava, ele já levava os seus deuses, e para ficar bem com a nação dominada, ele também abraçava aqueles ídolos. Então, mais um ídolo, menos um ídolo, para eles não fazia diferença. Só que quando o Império Romano começa a reparar que a pregação de Jesus Cristo ressurreto, das boas novas da salvação, a pregação do arrependimento dos seus maus caminhos, de uma vida de santidade, a pregação de que existe um só
Deus e somente a Ele temos que adorar. Ele é o único digno de honra, de glória, de louvor. Isso começou a fazer com que as pessoas que se convertiam iam deixando o paganismo. E o nome de Jesus foi ficando tão grande que o Império Romano se sentiu ameaçado por alguém que eles já tinham matado. Todavia, a história vai dizer que a pregação que o incomodava é que eles pregavam um Jesus ressurreto, e pessoas estavam mudando de vida por causa disso, inclusive pessoas da alta sociedade também estavam se convertendo. Então, até o ano 60, quem perseguia a igreja do Senhor Jesus eram os judeus. Eram os próprios judeus que perseguiam os cristãos, porque para eles tinha que obedecer à lei de Moisés, e que Jesus era uma farsa. Quando chega o ano 60, Roma, ela se volta contra a igreja do Senhor. No ano 64 está no trono um homem chamado Nero, é o imperador da época. E Nero, ele foi considerado um dos homens mais terríveis, mais sanguinários da história. Nero, inclusive, mandou matar seus irmãos, mandou matar seus filhos, mandou matar a esposa, mandou matar sua mãe, com medo de que, toda hora ele tinha medo de que alguém pudesse tomar o poder deles. E Nero é esse que, em julho de 67, ele coloca, a história defende que foi ele que colocou fogo em Roma, porque ele queria embelezar, ele queria transformar Roma. Mas por obra de Deus, tem 4 cidades que não são incendiadas. E justamente nessas cidades estavam os cristãos e os judeus. Então o que Nero faz? Diz que quem botou fogo em Roma foram os cristãos. E a perseguição, ela se torna tão grande que a história vai dizer que Nero, ele encobria os cristãos de pinche, colocava crucificado no caminho do seu jardim, na estrada que ia até o jardim da sua casa, e colocava fogo nos cristãos ainda vivos. E a história vai dizer ainda que esses cristãos que não negaram o Senhor, que eram cristãos de verdade, eles começavam a cantar um hino, e à medida que esse daqui morria, o que estava aqui completava o hino que se estava cantando, e isso ia acontecendo até que todos eles iam. E ela vai me deixar na mão. Fazer o que, né? Quem deu mole fui eu. Fiquei cego, gente. Mas a gente vai, pela graça que eu peço socorro aos universitários ali. E aí eles iam colocando fogo um por um. Quando João, ele é preso, e ele é levado para a ilha de Patmos, uma ilha marítima, uma ilha vulcânica, uma ilha onde o pessoal também tirava carvão. A história vai dizer que Domiciano, que é o imperador dessa época, Domiciano, ele é considerado alguém igual ou pior a Nero. Então tu já fazes ideia de como era esse homem. Flávio Josefo vai dizer que ele tentou matar João jogando João no azeite fervendo. Só que aprouve a Deus João não morrer. E como ele viu que João não morreu, ele manda ficar preso em Patmos. E aquilo que para Domiciano achava que era o final da história de João, levando João já com a idade avançada para muito longe de todo mundo, num lugar ruim. É esse lugar que Jesus tinha marcado um encontro com João, para trazer a revelação que nós temos, que é Apocalipse, que na verdade Apocalipse significa revelação, aquilo que estava oculto e foi trazido à luz. E essa revelação é Deus dando a João no tempo onde a igreja está sendo perseguida, onde as pessoas estão perdendo a sua vida por não negarem a fé. Quando não estão perdendo a vida, elas estão sofrendo, estão sendo castigadas, estão sendo maltratadas. Então Deus traz para João para dizer: João,
quem está sentado no trono não é Domiciano. Quem está sentado no trono é Jesus Cristo. Aquele que tem o poder de todas as coisas não é Domiciano. O império que vai prevalecer não é o romano. O império que prevalece é o de Jesus Cristo, louvado seja Deus. A gente, muito crente, tem medo de ler Apocalipse. Todo cristão tinha que ter paixão por Apocalipse, que Apocalipse traz tudo que estava oculto para a luz, para dizer que a igreja do Senhor é vencedora, louvado seja Deus. E a gente cantou que nada pode parar a igreja, nada pode parar a igreja, enquanto que o Senhor não terminar a sua obra, e nós somos os únicos dessa história que conhecemos o final, porque o final está dizendo que só tinha um que podia abrir o livro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas o interessante é que 30 anos depois da igreja ela formada em Éfeso, a gente vai encontrar Paulo escrevendo a que é chamada a carta da maturidade de Paulo, que é a carta de Paulo aos Efésios, a carta que está aí na nossa Bíblia. E se você for ler a história, Paulo só tem elogios a Éfeso. Inclusive ele elogia em relação ao seu amor, ao amor que eles tinham. É uma carta que você vai ver que Paulo não repreende em momento nenhum. A única coisa que ele faz é orientar como um bom pastor, mas não há repreensão. Só que 40 anos depois, João tem a revelação sobre essa mesma igreja. E a história já muda. E quando eu penso 40 anos depois, eu penso que já, com certeza, era a segunda geração daqueles que tinham se convertido na época de Paulo. E como é preocupante quando nós pais não ensinamos os nossos filhos quem é Jesus. Quando nós pais não ensinamos os nossos filhos a amarem a Jesus. Quando nós não somos testemunhos vivos para os nossos filhos de quão tremendo e maravilhoso é viver no centro da vontade de Deus. A gente vai pegar países do avivamento e a gente vai ver como essas pessoas, esses países se perderam. Está dentro da bolsa da Alessandra, lá em cima. A gente vai ver que a Europa, que é o berço dos grandes avivamentos, é onde a Bíblia foi impressa, é onde Deus usou Lutero, usou John Wesley. Nós vamos ver que a Europa hoje é considerada um povo, um continente não alcançado. Hoje eles fazem parte da janela 1040, porque eles têm menos de 2% de cristãos em toda a Europa, e sempre quando tem menos de 2% de cristãos ativos, é considerado um lugar não alcançado, porque a gente não vai passando para as outras gerações. Por isso, quando Deus tira o povo do Egito, Ele vai dizer, quando sentarem à mesa, quando estiverem no caminho, ensinem aos seus filhos as maravilhas que Deus tem feito, as proezas que Deus realizou, como a mão forte dele os tirou do Egito. E aí, 40 anos depois, nessa segunda geração, há coisas acontecendo, e como eu estou sem óculos, eu vou precisar da tua cola ali. Versículo 1, bota para mim, por favor. Olha o que ele vai dizer sobre a igreja de Éfeso, essa igreja que nasceu de maneira fantástica, essa igreja que 30 anos depois só recebe elogios da parte de Paulo, mas que 40 anos depois vem o Senhor para trazer a revelação e vai falar coisas boas, muito boas. Vai dizer: conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Para ganhar tempo, se depois você for abrir em Apocalipse mesmo, capítulo 1, versos 15 e 16, está a explicação sobre o que significa candeeiro e as estrelas. As estrelas, elas significam
a igreja. Não, deixa lá onde estava, por favor. As estrelas significam os anjos da igreja. E o candeeiro, o menorá, o nome que a gente quiser falar, significam as igrejas. Está dizendo que existe anjos da igreja e existe a igreja. E no capítulo 1 vai dizer que o Senhor segura a igreja como se fosse uma bola de ping-pong, que Ele bota assim na mão e você a envolve todo, para dizer que o Senhor, Ele está protegendo a igreja. Está Deus dizendo que Ele é o Senhor da igreja. E ali está dizendo que o Senhor conserva os anjos e a sua igreja. Todos nós conhecemos, quando Mateus 28 o Senhor vai falar: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos nós conhecemos quando a Bíblia fala que o Senhor, Ele nos tem como a menina dos seus olhos. Todos nós conhecemos quando a palavra vai dizer que o Senhor já nos fez mais do que vencedores, porque não tem a ver comigo e contigo, tem a ver com Deus, que tem uma igreja, que tem gente de frente a essa igreja, tem os seus anjos, e esse Deus que conserva, que cuida, que protege a mim e protege a você, que guarda a mim e guarda a você. E aí ele está dizendo que essa igreja, que é a igreja dele, está dizendo que o Senhor, passa por favor, vai dizer que o Senhor está no nosso meio e conhece as nossas obras. Está dizendo para Éfeso, mas serve para a gente. Pensa comigo, está o próprio Deus com João dizendo que ele tem uma igreja, que ele tem anjo na sua igreja e que ele está no meio da igreja. Isso é coisa linda, mas são coisas que tem que trazer algumas advertências ou algumas noções para mim e para você. A primeira é que ter Jesus no nosso meio é algo glorioso, amém, amados? Ter um Deus que se preocupa comigo e contigo e que nos visita na congregação dos santos é algo tremendo, que isso por si só já tinha que ser como uma música, o motivo da nossa canção. Mas ao mesmo tempo tem que trazer uma preocupação. Tem uma postagem que de vez em quando ela está na internet, que eu não lembro o autor dela, mas eu acho que foi David Wilkerson, que diz o seguinte: as pessoas dizem que o outro não pode julgá-la, somente Deus pode julgá-la. E aí ele comenta: isso não tinha que te trazer preocupação? Não tinha que gerar preocupação em nós? Saber que um Deus que conhece tudo, conhece os nossos pensamentos, esquadrinha os rins e sonda o nosso coração, que não tem nada oculto diante dele, saber que ele está nos sondando e ele nos julga, isso também não tinha que nos trazer preocupação? Porque se a gente está bem, só vai trazer alegria, mas se a gente não está bem, tinha que ser uma advertência para a gente mudar o trajeto, para a gente se arrepender dos maus caminhos, para a gente se converter aos mandamentos do Senhor, porque eu creio que o Senhor está presente nesse lugar, eu creio, porque Ele mesmo disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle, Ele estaria no nosso meio. A outra coisa que tem que nos chamar a atenção é que Deus só chama de igreja, preste atenção nisso, quando há comunidade. Deus só chama de igreja quando há comunhão. Tu vais ler o Novo Testamento todo, toda vez que ele se refere à igreja, ele se refere a um povo que caminha junto, a um povo que congrega junto. E dentro do texto, se ele está no nosso meio, ele está falando de uma igreja que está junta, uma igreja que se reúne. O interessante é que há uma mentalidade hoje que a gente não precisa congregar, que a gente não precisa estar unidos, e não somente juntos, estar unidos. A internet então trouxe essa noção de maneira assim
tremenda, porque você está em casa, assiste a hora que quiser, quem quiser, escolhe, é o self-service, né? Mas a gente não compreendeu que a manifestação da presença de Deus, ela se faz de maneira diferenciada, onde Ele vai, usando o linguajar bíblico e o linguajar crentez, Ele vai passear no nosso meio, quando a igreja é igreja, quando a igreja está reunida. Tu pode até dizer, mas eu oro na minha casa, eu também faço isso. Tu pode até dizer, eu estudo a Bíblia na minha casa, eu também faço isso. E por eu orar na minha casa, e por eu estudar na minha casa, eu sei que Deus nos convoca a sermos igreja. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eles se reuniam todos os dias, no templo e nas casas se reuniam. Não tem como. Se tu leres em casa com calma a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver como Paulo, todo o tempo, ele fala da reunião, da congregação daqueles que são do Senhor. E aí ele vai continuar falando: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Labor, no grego, quer dizer alguém que trabalha tanto, a ponto de suar a camisa, de ficar exausto, de se cansar. Preste atenção, por favor, nisso, amados. Ele está dizendo de que uma igreja que trabalha, uma igreja que tem muita tarefa, uma igreja que tem muita atividade, uma igreja que está envolvida em muitos afazeres. Vai prestando atenção nisso. E aí ele vai falar: e a tua perseverança. E perseverança, no grego, ela tem duas palavras para perseverança: macrotimia e hipomone. Macrotimia quer dizer quando você suporta, quando você resiste às pessoas que te machucam, e suportam e resiste no sentido de você não se deixar abater pelas pessoas que te machucam, porque convívio traz isso. Nós que somos casados, que cremos que vamos ficar casados até que a morte nos separe ou Jesus nos busque, amém, amados? A gente sabe que tem dia que a gente tem que falar assim: Jesus, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais, não é? Para a gente suportar, porque às vezes é um olhar que machuca, às vezes é um gesto que machuca, às vezes é uma palavra que nos machuca, querendo ou não, e você tem que ter essa perseverança, tem que ter essa força de resistir, para não ceder à angústia, para não ceder à raiva, para não ceder ao ódio, para não ceder à mágoa. Só que a palavra que está ali não é a macrotimia, é hipomone. Hipomone está falando de suportar, de perseverar as adversidades. As lutas, né? No mundo tereis aflições, e como temos, né? E está dizendo que no meio delas a gente suporta, a gente persevera. E não é suporta no sentido de que está difícil, você vai gemendo, não. É suporta entendendo que você já é mais do que vencedor, já tendo a consciência de que você vai triunfar em Cristo Jesus na dificuldade que você está passando. E aí essa igreja tinha isso, era uma igreja trabalhadora, envolvida no monte de afazeres, era uma igreja que suportava, que perseverava, e era uma igreja que não aceitava os homens maus, que algumas pessoas chegaram se dizendo apóstolos, e eles foram fazer a prova dos 9, e viu que eles não eram apóstolos, e os repreenderam, e disseram que ou eles mudavam, ou eles tinham que se retirar dali. Mas era um povo que zelava pela integridade da igreja, que não deixava que as heresias elas chegassem ali. Inclusive, se você for ler no versículo 5, mas eu só vou adiantar por causa da hora, no versículo 5 vai dizer que eles aborreciam, odiavam os nicolaítas. Nicolaítas era uma seita de Nicolau, que dizia que a gente não precisa ter uma vida de santidade, a gente pode ser de Deus, mas viver uma vida da maneira que a gente quiser. A gente pode adulterar, pode viver nas orgias, pode se embebedar, e que não tem problema nenhum.
sobre os nicolaítas, Jesus vai falar com João, aí a igreja de Éfeso, e logo na frente, a partir do versículo 15 do capítulo 2, vai falar também na igreja de Pérgamo. Só que vai falar que a igreja do Pérgamo não repreendia, deixou tudo entrar e falou assim: tá legal, não tem nada a ver, tá tudo bacana. Mas aqui não, eles não aceitavam os maus obreiros, eles não aceitavam os apóstolos de mentiras, falsos. Eles refutavam essas pessoas, refutavam os nicolaítas. Aí passa, por favor, minha amada. E aí ele vai falar que suportaste provas por causa do meu nome. E quando a gente vai ler a história, como eu acabei de contar, tinha gente que morria, mas não cedia a fé em Cristo Jesus. Tinha gente que era mutilada, tinha gente que ficava presa até a morte, e tantas outras coisas, mas eles perseveraram, mesmo tendo o perigo da morte. E eu acho lindo quando ali fala, e não esmorecer. Eu quero falar rapidinho sobre essa palavra, esmorecer. Gente, quantas vezes eu e você começamos bem, ou quanto de nós começamos bem na caminhada da fé, cheio de entusiasmo, cheio de fogo, aí vem a primeira prova, a segunda prova, a primeira tentação, a segunda, vez da gente sair mais forte, porque a gente não vive, a perseverança que é do próprio coitado. A gente vive a perseverança hipoteme, que faz a gente saber que vai triunfar, que a gente vai passar por ela. Mas aí a gente acaba o quê? Esmorecendo. A gente vira crente de banco, a gente vai parando de orar. A Bíblia, ela vira mais um quadro na estante ou na cabeceira da cama do que algo que a gente tem prazer em estar lendo e estudando. Jejum, então, é melhor comer uma pizza, tá louco que eu vou jejuar nada? A gente vai deixando essas coisas todas, e a gente, em vez de ser resposta para as necessidades da onde a gente congrega, resposta para aquilo que Deus espera da gente, a gente começa a ser aqueles que apontam os problemas. A gente vai olhar para o Cadu com todo amor, vai olhar para o Cadu, vai falar lá, preguiçoso, não pegava os cabelos que caía, né? A gente vai começar a ver problema em tudo quanto é lugar. Se liga o ar, está muito gelado, se desliga, está muito quente. Se está sol, não, está calor demais. Se está chovendo, vai dizer não, a chuva não dá. Se não tem sol nem chuva, vai dizer, pode ser que chova, então é melhor não, né? A gente vai arrumando, porque a gente esmoreceu na caminhada da fé, e todas as outras coisas se tornam um atrativo melhor, se torna um convite maior. E aí continua, amado. Aí ele vai dizer no versículo 4, tenho porém, eu confesso que eu ia falar muito mais, mas por causa do horário eu dei uma corrida boa, mas ele vai dizer, tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Todos nós que somos cristãos conhecemos 1 Coríntios 13. Tu pode dar a sua vida em resgate de muitos, se não tiver amor, de nada vale. Tu pode ser endinheirado, e a ponto de você pegar o seu dinheiro, porque é isso que está escrito no original grego, você vai dividindo com todo mundo, a ponto de que você fica sem nada. Se não tiver amor, de nada vale. Você pode profetizar, você pode até ser pastor e estar pregando domingo ou chamado hoje aqui na frente, e se não tiver amor, de nada vale. E aí ele vem trazendo elogios. É uma igreja que trabalha até se cansar, mas não faz com amor. É uma igreja que não aceita ensinamentos errados, não aceitam falsas pessoas que dizem ter um chamado e não têm. Mas se não tiver amor,
de nada vale. É uma igreja que não esmoreceu em meio às lutas, que permaneceu firme. Mas se não tiver amor, de nada vale. E eu fico pensando nos cristãos hoje, em nós. Será que a nossa vida em Cristo, será que toda e qualquer atitude que nós fazemos é por amor? Porque é uma linha teológica que eu abraço, que quando a gente vai ler todas as cartas de Apocalipse, ele vai dizer que esse amor aqui não é só o amor por Deus, não é só o amor pelo próximo, não é só o amor pela carência da sociedade. Esse amor que ele fala engloba tudo isso, envolve tudo isso. Ele está dizendo só um tipo de amor. É um amor que ama Deus sobre todas as coisas, é um amor que ama o próximo da congregação, e é um amor que olha para a necessidade da sociedade e diz: eu preciso ser uma resposta para ela. Só que ao mesmo tempo, quando a gente olha, está dizendo que tudo aquilo que tem cara de amor, eles faziam. Vocês estão conseguindo entender, gente? Tudo que é certo eles faziam. Só que para Deus não é porque é certo que está certo. Para Deus o certo só é aprovado se houver amor. E aí ele chega ao ponto de dizer: passa por favor, lembra pois de onde caíste. Ele está dizendo que essa igreja que trabalha, que repreende os falsos, que não aceita a heresia, que não esmoreceu, ela caiu, e ela tem que lembrar de onde foi, e ela tem que voltar lá, e arrependida, recomeçar. Tu consegues entender como isso é forte? Tu consegues alcançar esta repreensão que Jesus está dando para uma igreja diante de um homem que está preso, que foi poupado da morte, para poder receber essa revelação e trazer para o povo de Éfeso, e para trazer para mim e para você hoje? Lembra quando você era igual carro velho? Carro velho, né? Quem já teve carro velho, onde ele para, ele prega, né? Onde ele para, ele fica. Quem já teve carro velho sabe do que eu estou falando. Lembra de que tu pregava a tempo e fora de tempo, e tu não fazias isso por obrigação, tu não fazia isso por consciência, isso rasgava o teu ser. Quando você via, você já estava pregando. Quem aqui já viveu isso? Por favor, em nome de Jesus. Só eu que já vivi isso. Ninguém mais viveu isso, que se converte e prega tempo e fora de tempo. Está no futebol, prega, está na praia, prega, está no trabalho, prega, e depois o tempo vai passando, e me perdoe a brincadeira, mas a gente acaba virando um prego, né? Que não prega mais para ninguém, porque faltou o amor. E quando prega é por uma consciência, e não por algo que rasgou o teu coração para alcançar o outro em amor. Lembra que quando você via alguém passando em dificuldade, automaticamente já estava falando para Deus: Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Às vezes na rua você passou, viu alguém mendigando, viu alguém em qualquer necessidade que seja, você já está falando: Senhor, tenha misericórdia. Mas isso é algo que vai nascendo, não tem a ver somente com uma consciência, mas é um amor pelo outro que te faz fazer isso. E está ele dizendo: volta para esse tempo. Lembra onde isso mudou, lembra onde as coisas saíram da direção do que Deus aprova, e arrependa-se, e volte à prática das primeiras obras. Mas eles faziam obra, mas não eram essas obras que o Senhor estava falando. É a obra que é movida por amor. E aí, amados, ele vai dizer: se não venho até ti, e moverei o teu candeeiro, moverei a luz que ainda está no meio de vocês.
moverei aquilo que ainda te dá direção, que alguns vão interpretar como Espírito Santo, outros vão dizer que é o pastor que está à frente conduzindo o povo, e eu prefiro crer na primeira parte, que seja o Espírito Santo. E ele vai dizer assim: e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aí a gente vai lá em Éfeso hoje. Não tem igreja em Éfeso. Quando o Senhor ele traz uma condenação para Tiro e Sidom, e vai dizer que não sobraria nada deles, você vai lá em Tiro e Sidom hoje, não existe igreja. Você vai em Sodoma e Gomorra, não existe igreja. Porque se não houver arrependimento, Deus ele vela pelo seu próprio nome, ele vela pela sua palavra. Deus é Deus zeloso. A gente pode brincar de ser cristão, mas ele não brinca de ser Deus, ele permanece sendo o mesmo. Porque se não nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor, continua. Tens contudo, a essa eu já passei, já falei, vai, passa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí, ele vai falar ao vencedor. Tu preste atenção, agora ele não falou a igreja como comunidade. Agora está falando ao vencedor, agora é singular, é individual. É cada um dando conta a Deus daquilo que é em Deus ou fora de Deus. E é por isso que a gente estava cantando o hino do Marcos Salles, onde vai falar que os leões, a perseguição, não conseguiu parar a igreja enquanto comunidade, a igreja enquanto povo de Deus. Nada vai parar, porque Apocalipse nos garante que a igreja ela triunfa no último dia. Inclusive o Senhor virá para buscar a sua igreja. Agora, de forma individual, quantos ficaram no caminho? Quantos não são achados no livro da vida? Quantos não ouvirão o Senhor dizer: venha bendito do meu Pai, possuí por herança tudo que eu tenho preparado para ti desde antes da fundação do século? Quantos? Porque ali é ao vencedor. Minha pergunta é: tu tens prazer em amor, em congregar? Porque é nesse lugar que o Novo Testamento todo mostra que o Senhor se faz presente de maneira diferenciada. Quando tu tens prazer, como o Senhor te encontra? Quando você ora, como o Senhor vê o teu coração? Quando você limpa a igreja, quando você prega, quando você é pastor, quando você é tesoureiro, como o Senhor olha o teu coração? Porque não basta só em Deus fazer as coisas certas, tem que fazer pelo motivo certo, e o motivo certo é amor. E quando eu orava a Deus para pregar essa palavra, eu ficava pensando no que o povo de Deus, que diz ser povo de Deus, tem vivido hoje. E me perdoe com todo carinho, eu não vejo esse amor em quase lugar algum dos que se dizem povo de Deus. Nós vivemos uma mecânica, algo que eu falo aqui sempre, nós vivemos uma religiosidade. Nós olhamos para a Bíblia e falamos para Deus que a gente escolheu uma maneira de servir a Deus, uma maneira de ser cristão, e a gente mesmo encontra justificativas para falar para Deus que é por causa disso, como se o modelo não fosse mais o de Deus. O modelo é aquilo que eu encontro aqui, faço o meu modelo, faço minha coxinha de retalho e falo: Deus, é dessa maneira que eu vou te servir, é dessa maneira que eu vou dizer que eu sou cristão. Mas eu quero te dizer essa noite, só existe uma maneira, é só a maneira que Deus revela.
Só existe um lugar de estar, é no centro da vontade de Deus. E só existe uma maneira de ser aprovado por Deus, é vivendo nesse mundo em amor. E o meu desejo é que cada um de nós, a começar por mim, lembremos de onde nós caímos. Quando eu perguntei aqui, e em nome de Jesus eu termino nisso, quando eu perguntei aqui quem na vida assim que se converteu ou teve as primeiras experiências com Deus, aquilo que a gente pode chamar do primeiro amor, pregava o tempo todo. Só teve uma alma lá no fundo que levantou a mão, né? Só ele. Mas eu quero crer que tenha muito mais gente que tenha vivido isso. Talvez não tenha levantado por acanhamento, por vergonha, porque se teve experiência do primeiro amor, não adianta. O triste, o problema é a gente viver um primeiro amor para ter que viver o segundo. Quem dera que a gente vivesse o primeiro e não o deixasse nunca mais, e a gente fosse vivendo o que a Bíblia chama viver de glória em glória. Eu desejo que o Espírito Santo fale ao teu coração aquilo que eu não alcancei, mas eu tenho a convicção que mesmo correndo, foi a palavra de Deus que foi pregada nesse lugar. Eu não tenho dúvida disso, porque Ele fala que se não nos arrependermos, Ele vai tirar de nós o seu candeeiro. Que o Senhor nos livre dessa condenação, que o Senhor nos livre desse mal em nome de Jesus.